lesbofobia é uma palavra que a gente usa para se remeter a algo que é uma variante do que se chama de homofobia, tá? A palavra homofobia ela foi criada nos Estados Unidos e o uso dela, inicial, era para falar de pessoas que tinham fobia a pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Contemporaneamente, a gente não foca tanto nessa questão da fobia individual das pessoas. Quando a gente fala em homofobia, a gente está falando em algo que é disseminado socialmente, que é um preconceito bastante enraizado, bastante disseminado, né, e que vai, pela força que ele tem de presença na sociedade, fazer com que um grupo de pessoas, no caso, pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, tenham efeitos muito sérios na sua vida, né? Tanto em questões que dizem respeito à integridade física, à integridade mental, à saúde, acesso à educação, acesso ao trabalho, né? Então, quando a gente está falando de homofobia, a gente está falando de uma questão que é mais do que individual, uma questão social. Quando a gente fala de lesbofobia, a gente fala da homofobia que se aplica às mulheres que se relacionam afetivo e sexualmente com mulheres, as lésbicas, né? E aí, nesse caso, é diferente por quê? Porque você tem socialmente uma outra coisa que a gente chama de sexismo, ou popularmente a gente chama de machismo, né? Que é quando você acredita que a sociedade está dividida em dois grupos, né? Um grupo de homens, um de mulheres, e que o grupo de homens vale mais do que o grupo de mulheres, né? Esse sexismo, quando ele se junta com a homofobia, ele vai fazer as coisas funcionarem de um modo diferente. Por isso que é preciso falar em lesbofobia, né? Justamente por causa da sociedade machista, então tem muita essa coisa de assim, ser lésbica é um fetiche. E assim, as pessoas não entendem que por trás de tudo isso tem o preconceito, tem uma pessoa que às vezes tem dificuldade de se aceitar, né? Que ela passa por várias coisas, eu já passei por coisas bem desagradáveis. O machismo, o sexismo, fazem com que exista uma intensa vigilância sobre a sexualidade das meninas, né? Das adolescentes, né? E é com essa vigilância que é mantida pelos membros da família, pela vizinhança, né? E que também se estende a pessoas com as quais a pessoa eventualmente se relaciona, então um namorado, um ex-namorado, né? Isso tudo vai criar o panorama do que configura, né, essas situações de violência que são vividas por essas mulheres. É claro que a discriminação na escola, no ambiente de trabalho, em serviços de saúde, ela também vai existir, tá? Mas é importante a gente ter em mente que do mesmo jeito, né, que os homens são criados para ir para a rua, né, para ter esse exercício mais intenso no espaço público, e as mulheres eram mais tradicionalmente criadas para ficar em casa, esse padrão ele se reflete na forma de violência. As mulheres elas não ficam tão mais apenas em casa, né? Mas a vigilância sobre a sexualidade se dá predominantemente em casa. Isso vai ter um outro impacto, né, que diferencia a lesbofobia da homofobia. Quando as pessoas pensam em denunciar quando elas são homossexuais, ou quando as pessoas que não são homossexuais pensam na homofobia, elas pensam em violência física, elas pensam num estranho que odeia homossexuais e que vai lá e espanca, né? Elas pensam muito menos frequentemente nesse tipo de violência, que é a violência que se dá dentro dessas relações interpessoais, dentro desses espaços
em que estão as pessoas queridas e em que estão pessoas conhecidas e muito próximas. Isso faz com que as pessoas às vezes pensem que a lesbofobia não existe, ou que ela é menor do que a homofobia. Né? Na verdade, ela não é menor, e também não sei se é maior, mas ela é diferente. Né? E por isso, quando a gente faz pesquisa, a gente fala, né, que a violência contra homossexuais ela tem variação por gênero. Né? Quando as ativistas falam, elas falam a lesbofobia é diferente da homofobia. Né? São duas formas de dizer uma mesma coisa. É uma violência diferente e precisa de atenção diferenciada. Então, é uma violência diferente e precisa de atenção diferenciada para que você possa combater a existência dela. Quando eu namorava, né, uma vez eu tava na rua e aí um cara abordou a gente tava de mão dada, voltando da faculdade. E aí a gente começou a ouvir um monte de coisa feia do tipo assim, se precisar de um homem na relação, bom, enfim, se eu precisasse eu não seria lésbica, eu seria hétero. E então tem muito essa coisa e assim, chegou a ser muito constrangedor. A sorte nossa é que tinha um moço, um rapaz no ponto de ônibus e aí ele chegou perto, ele viu que o cara tava mexendo com a gente, ele chegou perto e falou assim, vai embora. Aí o cara ficou olhando, ele falou, não, vai embora, deixa as meninas quietas. Aí o cara pegou e saiu, mas assim, é uma coisa que você não sabe como você vai reagir, você não sabe se você reage, se você ignora. Então, a gente tem um padrão de violência com relação às mulheres lésbicas, né? E a própria dinâmica de sociabilidade que isso imprime para as lésbicas, que também diz muito a respeito dessa invisibilidade. Duas mulheres andando próximas é mais tolerado socialmente? Desde que não se saiba que elas têm uma relação afetivo-sexual. Muitas vezes existe uma coisa de que tem um fetiche masculino também de duas mulheres juntas. Tem. O fetiche existe, desde que esse homem possa estar no meio dessa relação. Na medida em que esse homem não pode estar no meio dessa relação, né, que essa relação vai se dar apenas entre duas mulheres, nem fetiche existe. E aí fica só a violência presente. Além disso, essa violência ela tende a estar muito marcada por relações interpessoais. Então, na verdade, passa a ser bastante importante, até para a segurança de mulheres lésbicas, que algumas pessoas não saibam da sexualidade dela. Então, essa ocultação da sexualidade e também a maior possibilidade de estar próxima a mulheres como amiga, sem que ninguém cobre muito, faz com que muitas mulheres lésbicas até hoje vivam dentro do armário. É claro que isso está mudando muito com as gerações mais novas, né? Quando a gente pensa nas paradas LGBT, na visibilidade que tudo isso deu, na visibilidade que a mídia tem dado ultimamente, isso está fazendo com que as coisas mudem, mas elas ainda não mudaram totalmente. Né? Então, os homens homossexuais mais presentes no espaço público e que também já tem uma desconfiança maior, né? Dois homens muito próximos, as pessoas já desconfiam, então já não tem muito por que ficar omitindo em vários ambientes. E se você tem um homem com quem você está sempre junto, as pessoas tendem a ter socialmente essa desconfiança. Ele é gay. Né? Agora, com relação às mulheres, isso é um pouco diferente, né? Essas coisas vão impactar a visibilidade do próprio movimento lésbico, né? Porque impacta a visibilidade das lésbicas na sociedade. Mas, assim, existe muito desrespeito com a gente. Até quando eu me assumi pra minha mãe, eu fui na psicóloga por causa dela, não por minha causa, porque eu já tinha isso em mente. Mas porque ela achou que eu ia ser, tipo, nossa, agora o que vai ser da minha filha? Ela vai ser uma porra louca, ela vai ficar por aí, vai sair com homem, vai sair com mulher, ela vai ficar muito... E não é isso, eu continuo sendo a mesma pessoa,
procura um relacionamento, então assim, ela é lésbica, eu não vou ser amiga dela porque ela vai dar em cima de mim. Nunca fiz isso, nunca passei por isso. Às vezes, assim, eu sempre gostei de mudar meu cabelo, de pintar o cabelo, de cortar, de fazer um milhão de coisas. Por muitas vezes, eu não quis cortar o meu cabelo por causa de preconceito. Porque assim, eu já tenho um jeito de, eu gosto de usar camiseta de super-herói, eu gosto de usar tênis, eu não gosto dessas coisas muito assim. Se eu cortar o cabelo, vão falar que eu sou hominho. Pô, eu não sou hominho, eu sou mulher. Eu gosto de ser mulher. Só que eu também gosto de mulher. Então, é meio que assim, a gente acaba ficando à mercê da sociedade. A gente tem que ser o que eles esperam. Mas assim, a gente não é um bichinho, né? A gente tem sentimento, a gente quer fazer amizades legais. E homens, pelo amor de Deus, a gente não quer um homem na relação.